Os senadores discutem o projeto que muda a lei de abuso de autoridade. O texto define crimes cometidos por agentes públicos, como o Ministério Público, por exemplo. Ele é defendido pelo presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB. Hoje, o juiz Sérgio Moro foi ao Senado e disse que esse projeto pode atrapalhar a Operação Lava Jato. O presidente do Senado, Renan Calheiros, e o juiz Sérgio Moro sentaram lado a lado para debater o projeto que define os crimes de abuso de autoridade. Renan, que é investigado em 8 inquéritos na Lava Jato, abriu o discurso dizendo que o projeto de iniciativa dele nada tem a ver com a operação. Eu considero a Operação Lava Jato sagrada. A Operação Lava Jato, ela definiu alguns avanços civilizatórios. Ela precisa, sim, ser estimulada para que com ela e com outras que possam ser conduzidas na mesma direção, ela possa colaborar com a diminuição da impunidade no Brasil, que é uma grande chaga. Apenas serão punidas as autoridades que livre e conscientemente fizerem mau uso dos seus poderes. Vários pontos do projeto reforçam proibições que, de uma forma ou de outra, já existem. O ponto central da polêmica, no entanto, é o artigo 30, que o Ministério Público e o Judiciário consideram que deixa margem para interpretações que podem tirar a independência da atuação de procuradores e juízes. O artigo 30 prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos, mais multa para a autoridade que der início a processo sem justa causa fundamentada. Para o juiz Sérgio Moro, um juiz de primeira instância que tenha uma sentença de condenação revogada nos tribunais superiores poderia ser punido, já que sua sentença, ao ser reformada, poderia levar à interpretação de que o processo foi sem justa causa. Por isso, Moro sugeriu acrescentar um artigo ao projeto. Um ponto fundamental para evitar que juízes, procuradores e policiais fiquem desprotegidos e sejam processados por interpretações diferentes da lei. Com o seguinte texto bastante singelo: não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal ou na avaliação de fatos e provas. Com essa salvaguarda, eu diria que grande parte dos receios de uma aplicação equivocada desse projeto de lei provavelmente possam ser evitados. Moro criticou as mudanças feitas na madrugada de ontem pelos deputados no pacote de medidas anticorrupção apresentado pelo Ministério Público Federal. Não quero ser ofensivo, mas de certa maneira retrata um pouco o que aconteceu. Emendas da meia-noite que não permitem uma avaliação por parte da sociedade, que não permitem um debate mais aprofundado por parte do parlamento, não são apropriadas, tratando de temas assim tão sensíveis. Também disse que esse não é o melhor momento para discutir o projeto que define os crimes de abuso de autoridade. O Senado Federal pode passar uma mensagem errada à sociedade brasileira. O que se assiste é a sociedade brasileira ansiosa, né, diante de casos graves de corrupção que vêm sendo revelados, não só nessa Operação Lava Jato, mas pelo trabalho de investigação de policiais, de membros do Ministério Público. O ministro Gilmar Mendes discordou de Moro. Disse que o projeto apresentado à Câmara pelo Ministério Público estava cheio de exageros, que foram corrigidos pelos deputados. Citou mudanças na concessão de habeas corpus, o teste de integridade para o serviço público e a validação de provas ilícitas. Gilmar Mendes também ficou contra Moro ao defender a aprovação agora do projeto de abuso de autoridade. Qual seria o momento adequado para discutir esse tema? De um projeto que já tramita no Congresso há mais de 7 anos. O que esta lei está fazendo é nada mais, nada menos do que estabelecer que esses direitos que frequentemente são vilipendiados não sejam mais vilipendiados, ou que se dê um instrumento de defesa, de proteção. E ela não foca necessariamente juiz, Ministério Público, atinge o guarda da esquina.
onde se cometem abusos a toda hora. O líder do PV fez um apelo para que o projeto não seja votado agora. É possível produzir uma boa legislação no ambiente de tensões expostas, numa circunstância de revanchismo inevitável. É este o momento adequado? É esta a prioridade? A meu juízo, discordando do ministro Gilmar Mendes, este não é o momento adequado. Não creio ser possível produzir uma boa legislação nesta hora a esse respeito. O senador Lindbergh Farias defendeu o projeto e questionou a atuação do juiz Sérgio Moro na condução da Operação Lava Jato. No caso do Lula, o que fizeram? Um grande espetáculo, atacando o presidente Lula, conflagração das ruas, passeatas. E o pior, doutor Sérgio Moro, o argumento de Vossa Excelência que diz o seguinte, que foi para garantir a segurança do Lula, a fim de evitar a perturbação da ordem pública. Aí o senhor leva para o aeroporto. O que teve? Briga de grupos rivais lá na frente. Sérgio Moro respondeu. Com todo respeito ao eminente senador, fica claro aqui que está se afirmando que eu, na condução do caso, cometi abuso de autoridade e devo ser punido. Então, me parece claro que a intenção que subjaz, não digo em relação a todos, mas há uma intenção clara de que a lei, o projeto de lei de abuso de autoridade, seja utilizado especificamente para criminalizar condutas de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Então, a questão a ser colocada é saber exatamente, então, é essa a intenção do projeto ou não é? O debate durou 3 horas e, ao final dele, Renan Calheiros confirmou a votação do projeto que define os crimes de abuso de autoridade para o dia 6 de dezembro. E o relator do projeto, Roberto Requião, do PMDB, antecipou que não vai incluir na proposta o artigo apresentado pelo juiz Sérgio Moro. Requião disse que o artigo tiraria o efeito da lei. Ele criticou o que chama de corporativismo de juízes e procuradores. É evidente que nós não podemos nem imaginar prejudicar o tipo de investigação que se realiza no Brasil hoje e que eu a cada dia saúdo com satisfação. Mas não vamos transformar essa oportunidade, esta crise, num espaço para avanços corporativos. Vamos viabilizar uma legislação que contenha os abusos. Senadores como Ricardo Ferraço, do PSDB, já preparam emendas para incluir a sugestão de Moro no projeto. Em várias capitais, juízes, desembargadores e representantes do Ministério Público fizeram manifestações contra as mudanças no pacote anticorrupção, aprovadas na madrugada de ontem na Câmara. Eles ocuparam fóruns e tribunais para protestar contra o que consideram uma tentativa de enfraquecer o Judiciário e o Ministério Público.